Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Sim. Ele não sabe se ele vai ser titular, mas é um desfalque. Em relação ao Brasileirão. Sim, mas porque no Paulista não mas hoje, em relação a time, né, PVC? Sim. Em relação ao time, que a gente está dizendo. Claro que o Brasileirão ele é um capítulo à parte, porque não pode mais escrever ninguém a partir de um certo momento. Mas então, assim, é muito jogador que ele pode utilizar, que daí vai montar um outro time daqui a pouco. Pra você falar que o São Paulo tem um time já. Agora, eu acho que o São Paulo vai para Itaquera numa posição, não é de franco atirador. Não é que o São Paulo não queira nada. Mas a situação é muito parecida com a da semifinal da semana passada. Eu nunca venci em Itaquera. Joguei 10 vezes lá. Empatei 3 e perdi 7. O não eu já tenho. Se eu empatar 0x0 de novo, o campeonato do 0x0 e levar para os pênaltis, o São Paulo pode ser campeão paulista com 0x0 e 0x0 na semifinal, 0x0 e 0x0 na final. Sem ganhar nenhum clássico. Que aí você vai escancarar. O São Paulo venceu quantos jogos do campeonato? 6? Do campeonato todo? Vou confirmar com a nossa produção, a gente aqui confirma, se eu não estou enganado, são 6 vitórias em todo o campeonato, o time do São Paulo. Aí está na decisão, podendo mais uma vez empatar o jogo na segunda partida também, como está. O regulamento é falho, né? Porque a Ponte Preta fez mais pontos que o São Paulo. São Paulo foi nono colocado no geral. Nono colocado no geral, e se classificou. Assim, só citei só a Ponte Preta, né? Porque eu estava acompanhando, torcendo pelo Jorginho, pelo Felipe, os amigos que lá estão. Mas que vai fazer a final amanhã do interior contra o Red Bull. Exatamente. A Ponte, né? Eu acho que a gente precisa pensar, assim, eu não sou alarmista no sentido de dizer, claro que o futebol daqui, se você comparar com o que está acontecendo na Premier League, na Liga Espanhola, que a gente vê aqui todo final de semana, no Campeonato Alemão, é outro esporte. Claro, você exporta, mas você não pode se contentar de ter um Campeonato Paulista que de 11 clássicos, 5 são 0x0. Não tem proporção assim. Eu cheguei em 87, fui pesquisando o campeonato por campeonato até lá atrás. 87 teve 6 0x0. Foi o campeonato que teve mais em clássicos. 6 0x0 em clássicos. Em clássicos. Só que foram 18 clássicos, então foram 33% de 0x0. Esse aqui tem 45% dos clássicos 0x0. É muita coisa. Na final do campeonato 0x0. Semifinal 0x0. Domingo passado a gente estava discutindo, lembra, eu e você, sobre o Palmeiras, o ataque do Palmeiras e do São Paulo, número de gols, que é muito pobre, muito poucos gols que fez o Palmeiras. Eu até falei assim, mas o São Paulo fez menos. Aí no clássico de hoje, menos ainda esses dois. E o jogo de hoje foi pior ainda, eu acho. Teve menos. O São Paulo buscou mais. Se não me engano, tem 14 gols o ataque. E confirmando o que eu disse aqui, a produção checou, é exatamente o que eu falei. 6 vitórias. 6 vitórias em todo o campeonato. Pode até ser campeão no próximo domingo, com 6 vitórias durante todo o campeonato. Eu acho que o São Paulo vai numa situação confortável. O São Paulo pode ser campeão paulista semana que vem. Porque o Corinthians vai ter que sair para um jogo que ele, repito, no Campeonato Paulista, em 6 clássicos, ele sempre jogou atrás do meio campo. Sempre com menos posse de bola. O São Paulo vai vou aqui empatar o jogo. Empatar o jogo, vou para os pênaltis, pode ser campeão. É imprevisível. Mas esse jogo de hoje, assim, eu também acho que foi um jogo para uma decisão de um nível... assim, não foi muito agradável o jogo. Mas assim, se a gente está... O PVC comentou sobre o time do Corinthians, né, que espera, com a ausência do Lisieiro, o Cuca, ele ousou mais, né? Ele escolhe jogadores... Assim, tinha o Hernanes, que tá voltando, não está 100% ainda, ele manteve no banco. O Nenê também tem uma idade mais avançada, também ficou no banco. Ele trouxe o Everton mais para dentro, né? Para jogar mais pelo meio, junto com o Luan ali, com o próprio Igor, né? E o Antony o Antony também, pela direita, né? E o Felipe, né? O Everton Felipe, e o Carneiro, ele opta por um time mais para frente, né? Não deu o resultado que não vê a vitória, mas ele pelo menos assim, se você olhar para o jogo, na minha opinião, é claro, eu acho que o São Paulo procurou ganhar mais o jogo. Sem dúvida. Tudo bem, estava jogando no Morumbi, é o que se espera também, né, Zinho? Mas assim, o que me assusta é o seguinte, eu acho que o time do Corinthians, por mais que chegaram muito mais jogadores,
tem um elenco que está mais encaixado, né? Ou se arrumou. O Carille foi dando um jeito. Então, num clássico, numa decisão, mesmo jogando no mando do São Paulo, acho que poderia sair um pouquinho mais para frente. Ele optou por botar o Ramiro pela direita, o Jadson pelo meio, o Sornosa foi para o banco, o Pedrinho foi para o banco. Um time mais conservador. Aí machucou o Júnior Urso, ele colocou o Richard, outro volante, né? Não que eu seja contra o volante, pelo contrário, até no Jogo Sagrado ele brincou, entrou lá na nossa programação, falou, tira todos os atacantes, tira os volantes, bota só atacante. Eu também acho que o time tem que ter os volantes, mas volantes que saiam mais pro jogo. O Corinthians tá exagerando nessa coisa de esperar muito. Uma hora pode... Toma um gol, toma 2 gols para depois recuperar, fica mais difícil. Mas para você também jogar de contra-ataque, tem que ter jogador de bom passe. Que foi o caso, ele hoje optou pelo Jadson. O Jadson não foi bem. Não foi bem. Foi muito mal. E você tem que ter jogador de velocidade. Tinha só... Ele até falou isso, né? Só tinha o Cleison. E o Ramiro... ainda não convenceu, ainda não consegue, né? Não deslanchou, a verdade é essa. Não está conseguindo fazer com eficiência o vai e volta, né? Ele até ajudou na marcação, até foi eficiente ali na dobradinha com o Fagner, mas ofensivamente ele não apareceu. Assim, eu sou fã, engraçado, vou contra as coisas que eu penso, né? Eu sou fã do campeonato... de mata-mata. Não, de mata-mata. Que você tem emoção, tem final, tem estádio lotado, né? O campeonato de pontos corridos não proporciona isso. Às vezes, o confronto entre o primeiro e o segundo colocado é na segunda, na terceira rodada, na quarta rodada. Não tem aquele jogo final que consagra o campeão. Enfim, só que também faz com que você limite o seu time. Porque... 0-0 fora de casa, 1-0 fora em casa, te dá a classificação ou o título. E foi para isso que me pareceu que jogou o Carille. Jogou para empatar, porque sabe que na sua arena ele é mais forte, porque ele tem uma torcida que joga junto, que empurra o tempo todo. Mas você acha que ele vai com o mesmo time? Eu acho que não. Eu acho que ele vai com uma alternativa mais ofensiva. Mas qual é a alternativa mais ofensiva que ele tem? Ele tem o Wagner Love pelo lado direito, Pedrinho. Porque ele não vai mexer na formação tática que ele tem feito. Hoje ele até fez um 4-4-2 com o Ramiro pela direita, para dar liberdade para o Jadson, que não funcionou. O Jadson ficou muitas vezes até próximo demais do Gustavo. É parecido com o que era com o Jadson e o Rodriguinho ano passado, só que ele tinha um centroavante em vez de ter o Rodriguinho. O Rodriguinho decide mais jogo. Mas aí o Júnior Urso não foi aquele articulador também para chegar mais à frente. Mas jogou 20 saiu, minutos, né? Prejudicou, porque o Júnior Urso está fazendo a diferença. E dúvida para o próximo jogo também, né? Gente, por que a defesa tem sido protagonista e o ataque coadjuvante nesses jogos do Campeonato Paulista? Esse clássico, por exemplo, ou já que vocês estão falando do Carille, que vai fazer o segundo jogo na Arena do Corinthians... Por que a defesa tem sido protagonista do time corintiano? Não, mas eu vi o Corinthians, mesmo esse Corinthians agora que não fez esse jogo tão ofensivo, contra o Santos, o PVC citou, até foi um jogo que foi empate, né? O segundo jogo do Pacaembu ou a vitória em casa? Não, o jogo em Itaquera, 0-0. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. O Carille, eu achei até que ele superou o Sampaoli antes das semifinais. Isso. Foi ousado, o time foi para cima, o time criou mais jogadas. Porque 0-0 aí, como a gente falou, teve muito 0-0, mas foi um 0-0 interessante, assim. O Corinthians criou mais. Hoje, assim, foi um 0-0, você tem que ser muito, assim... Essas duas bolas. Uma cabeçada do Arboleda. A cabeçada do Arboleda e a finalização do Hernani. do Hernani, né? E aí tu pega do Corinthians, aí você vai pegar quase que o Gustavo Gold. Você tem que ser muito... com muita boa vontade para ver lances de chances claríssimas, né? Mas eu já vi o Corinthians na temporada fazer jogos, acho que até o 2-1 contra o Santos. Então, mas não é porque a defesa está jogando mais do que o ataque? Não, assim, acho que a estratégia... Esse lance aí, tudo bem que tem muita gente na frente do Nenê, né? Olha só. Mas é um lance... Ele perde técnica, né? Sim, se ele acerta o chute, dificilmente o Cássio faria a defesa, que geralmente pega aquele chute cruzado. Não é fácil, não estou dizendo que
que é uma coisa simples, mas esse lance... Hernani. Esse lance do Hernani. Quantas vezes a gente vê a bola subir e descer? Ela não desce. Assim, o São Paulo, esse outro lance, quantas vezes a gente vê ela desviar na defesa, enganar o goleiro e entrar? O São Paulo quis mais o jogo. Foi mais ofensivo. Se fosse para ter um vencedor, seria o São Paulo. Estamos de acordo. Agora, o São Paulo é um time que não está pronto. Eu brinquei até hoje num texto falando... O livro que definiu a ressurreição do Barcelona na década passada foi A Bola Não Entra Por Acaso. O São Paulo não pode nem escrever o livro A Bola Também Entra Por Acaso, se for campeão, porque a bola não está entrando. Se o São Paulo for campeão, vai ser campeão com 0-0. Pode ganhar em Itaquera pela primeira vez na história, mas não tá entrando. Aí eu acho que a questão do jogo, da final, que ela está aberta, o Corinthians vai ali com 55% de favoritismo, o Corinthians pode ganhar o jogo. Mas o Corinthians jogou em Itaquera nesse ano em clássicos. Ele ganhou do São Paulo 2-1, ganhou do Santos 2-1. São os dois, né? Empatou com o Santos 0-0. Empatou com o Santos 0-0. São os três. Ele não perdeu o clássico, em Itaquera, não perdeu o clássico. Mas ele não está conseguindo... Ele só perdeu na semifinal para o Santos. No Pacaembu. Mas, o PVC, mas essa sequência, 2 derrotas... Né, uma na Copa do Brasil para o Ceará, a derrota na semifinal para o Santos e esse empate sem performar, sem jogar bem. 3 jogos sem fazer gol. São 3 jogos sem fazer gol, isso que eu queria dizer. São Paulo também 3 jogos sem fazer gol. Também. Tô tentando puxar aqui para um lado, mas tá difícil. Não, é o campeonato do 0-0. Assim, claro que a gente vai continuar esperando um grande jogo na semana que vem. Vai ser um jogo imprevisível. Mas acho Quem você acha que sai mais pro jogo? O Corinthians vai ter que sair mais pro jogo. Mas como é que ele sai pro jogo se ele não consegue jogar? Se ele jogou 6 clássicos, todos atrás do meio campo. Por exemplo, se o Júnior Urso não jogar, a teoria é o Ramiro vir pro meio e entrar um cara mais ofensivo. Wagner Love do lado direito. Wagner Love, Pedrinho, a volta do Sornosa, aí já torna um time mais técnico e mais ofensivo. Mas ele vai ter que ter a posse de bola. E o São Paulo pode dizer assim, não, você jogou 6 clássicos até agora sem a bola, pode continuar sem a bola. Pode ficar com a bola agora. Toma a bola pra você. Eu não quero também. E aí vamos encaminhar de novo. Porque pro São Paulo ficou confortável. Como semana passada estava sem peso. Eu fui 7 vezes ao Allianz Parque, perdi todas. Eu vou pela 8ª vez, se eu perder, sempre foi assim. Se eu empatar, vamos ver nos pênaltis. E a coisa agora é assim, 10 vezes fui a Itaquera, 10 vezes nunca venci. Se não vencer a 11ª... Perdeu 7, empatou 3, né? Se não vencer a 11ª... Olha, o jogo de hoje não foi bom e vocês não estão apostando no próximo jogo não tem também. Como, Eu não estou conseguindo ver uma discussão. O jogo vai 6, vai ser... Não estamos conseguindo, não é isso? Eu acho que assim, ó. O que eu acho que vai acontecer? O Hernani vai ter jogo pegado no próximo final de semana? Assim, o ingrediente também de uma final, quando tem assim, os 2 jogos, o primeiro jogo... os times não arriscam muito, ainda mais com o esquema de jogo que usa o Carille no Corinthians, e o São Paulo tem um ingrediente que é um time montando, formando. Assim mesmo tentou ser mais ousado. Pro segundo jogo, que é o jogo, é o que decide, aí não, aí você, primeiro, vai jogar em casa, com a sua torcida, já faz aquele ingrediente que a torcida te empurra um pouco mais pra frente. Eu fiz a pergunta pro Edmundo, provocando ele, porque eu acho que o Carille vai ser mais ousado. Eu acho que ele mexe no time. Eu acho que ele bota... como que você perguntou? Não sei, até botando o Wagner Love junto com o Gustavo, ou botando Bozelli. Não, Bozelli não. Zinho, ou o Pedrinho ou tem um adendo, né? O Corinthians joga no meio de semana contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. O São Paulo não joga. Ele fica a semana inteira treinando com a possibilidade de recuperar Lisieiro. O Hernani vai estar melhor do que estava hoje, porque mais uma semana de treinamento e a possibilidade da volta do Pablo. Aí começa a ficar mais encorpado a equipe do São Paulo. Não estou dizendo aqui que um vai ganhar, o outro vai perder, não é isso. Mas melhor estou dizendo que o desgaste vai ser maior para a equipe do Corinthians pela viagem.
Vai com o time titular, vai. Copa do Brasil. Não sei se vão com todos os titulares, não. Copa do Brasil? Não sei. No primeiro jogo, não. Não sei. Mas eu acho que o Júnior Urso deve ser um cara que não vai, que saiu machucado, né? Esse não joga. Mas eu acho que assim... Mas se a gente pensar em quem ficou de fora, que pode dar uma boa resposta, ó, o Bozelli, o Wagner Love, não jogou. Pedrinho, o Sornossa. Você começa. Não estou dizendo que vai com todo. Que o Corinthians vai com todos os titulares. Deve ir ali com o esboço da defesa e do meio campo para frente deve poupar bastante gente. Olha, vamos aqui com o pessoal que participa com a gente através do Twitter, na enquete que nós abrimos no início do programa, que vai ser o nosso próximo assunto, o jogo Vasco e Flamengo. Então tá aí a pergunta, o Vasco consegue reverter a vantagem do Flamengo? Bianca de Souza Salgueiro, infelizmente não. Time sem raça, sem vontade, a torcida não merece isso. Adriano